Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem por aí. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o resultado das lojas Renner, pessoal. Ação do varejo ali que veio dando uma subida nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo teve uma queda bem expressiva desde a máxima histórica. Isso vem preocupando muita gente. Isso também vem abrindo oportunidades ali dentro do ativo. Vou mencionar um pouco mais ali sobre esses pontos e por que está dando essa alta mais expressiva nesses últimos dias, beleza? Antes de mais nada, ia pedir para você deixar um joinha aqui no canal, se inscrever e ativar o sininho. Assim você está sempre recebendo esses vídeos e sempre vai estar se informando aí sobre o mercado, beleza? Bora lá pro vídeo. Bora lá então, pessoal, vamos lá. Começando aqui pela receita, né? Sempre gosto de começar para entender um pouquinho mais ali como que está sendo a geração de caixa ali dentro do ativo. Então, olhando para o terceiro trimestre desse ano, a gente vê que foi 2 bilhões 636 contra 2 bilhões 615 no terceiro trimestre do ano passado. Foi um aumento de só de 0,8%, então não foi um aumento tão expressivo ali dentro do ativo, né? A gente vê a venda de mesmas lojas também em queda, né? Basicamente aqui no 0 a 0. A gente vai ver aqui na parte de GMV, pessoal, que GMV é um fator muito importante para a empresa que está dentro do varejo, principalmente aquela que vende dentro ali do digital, porque é onde você faz a consolidação aquela venda de ativo que não passa diretamente pela sua loja. Então você vai acessar ali por meio de uma loja parceira, ou mesmo alguém tentando vender por meio da loja Renner, então sempre tem essas estruturas. A gente olha muito bem isso daí, por exemplo, no Mercado Livre. O Mercado Livre não tem a venda ali do produto, mas ele vai executar a venda por meio de ser um intermediador ali. Então, cresceu 6,7%. Penetração de venda digital saiu de 14,6% para 15,3%, aumento de 0,7 pontos percentuais. Quando a gente vai olhar um pouquinho mais, dar um pouquinho de zoom aqui, entender aonde está vindo esse lucro, né? A gente vai ver que a parte aqui da loja Renner mesmo em si teve um crescimento apenas de 2%. A Renner América Latina ela teve uma queda de 18,2%. A gente vai ver que a Yukon teve uma alta ali de 3,5%. O Camicado também queda de 6,2%. Então, nessa soma toda, foi aquele 0,8%. A gente vê que o que subiu de fato foi a loja Renner, foi 2%, bem pequeno, e Yukon com 3,5%. Então, uma alta ali de valores vendidos, mas não foi nada expressivo a ponto de gerar um impacto ou negativo ou positivo para análise. Beleza? Olhando mais aqui agora um pouco para a parte operacional, né? Como que foi essa venda, como que vem sendo ali a questão da vendas gerais administrativas. Então a gente vê aqui que a despesa no ano passado foi 1 bilhão e 8, esse ano 1 bilhão e 37, um aumento só de 2,9%, não foi nada expressivo. A gente vai ver também aqui que as despesas gerais administrativas cresceram 4,2%, também não impactante, não preocupante ali para o ativo como um todo. E também outros resultados operacionais, a gente vê que queda de 47%, isso é muito bom, é queda no custo. Então, tanto dentro da receita quanto dentro da despesa, não teve nada de significativo, aumento expressivo, para ter um prejuízo ali para o ativo. A gente vai ter que olhar para outras áreas para entender por que está acontecendo uma melhoria dentro do resultado da Renner, mesmo que ela tenha o lucro caído, que eu vou mostrar mais à frente, tá bom? Quando a gente vai, pessoal, para a parte de pagamentos, o que acontece? Então, hoje, dentro da Renner, você vai lá no caixa, você vai ter vários meios de pagamento. Primeiro, cartão de crédito de terceiros, então de um banco específico, o próprio cartão Renner, o dinheiro e também agora a questão de Pix. Então, a gente vai ter essas várias formas de pagamento. O que aconteceu? O que prejudicou ao longo dos últimos tempos a questão da Renner? Teve toda a questão lá de Chain, internacionais, entre outros aspectos, que agora está vindo a tributação, isso também interfere, mas a gente vê que o resultado da Renner não caiu por causa disso, a gente vê o que aconteceu. No terceiro trimestre do ano passado, como vocês podem ver aqui, vou até dar um zoom para ficar melhor, ó, o cartão Renner é um em vermelho, então vocês veem que no ano passado teve 34,3% de vendas pelo cartão Renner, já nesse ano caiu para 29%. A gente vai ver que cartões terceiros era 39% no ano passado, agora é 43%. O à vista, ele era 26%, agora é 22%. E agora entrou o Pix Realize, que é o 5,9%, ano passado não tinha. O que aconteceu de maneira muito expressiva, pessoal, foi o seguinte. Então eles tinham o cartão Renner. Qual que é o grande ponto ali do cartão Renner?
você não precisa ficar pagando as máquinas de cartão, você não precisa ficar pagando bandeira de cartão, você não precisa ficar pagando antecipação, então isso tudo tem um custo. O que você faz? Você pega e transfere tudo para o seu próprio portfólio financeiro. Então você diminui alguns custos e aumenta um pouco ali a margem, só que ao mesmo tempo você vai ter um ônus ali dentro. Qual é esse ônus? Se caso bate inadimplência, ela bate direto em você. Quando você está na máquina, na bandeira do cartão, a inadimplência vai para a bandeira. Entendeu? Então isso faz com que você consiga, dessa forma, blindar um pouco ali a inadimplência. E quando você se expõe mais, igual estava exposto, o que acontece? A inadimplência bate mais forte dentro do balanço e do resultado. Então, esse foi um dos pontos nos quais prejudicou muito o resultado da Renner, tá bom? A gente olhando aqui agora para resultado financeiro, né? Que é entrando bem nessa linha. A gente vai ver aqui, ó, receita líquida e de custo de funding, né? Que é basicamente financiamento ali para poder ter essa venda de cartão Renner. Sair de 367 milhões para 434 milhões, um aumento de 18%, um aumento bem expressivo. Você vai ver que no cartão Renner aqui subida de 281% e cartão Bandeira 12,3%. Então, a gente vê que esse aumento, esse custo mais expressivo, né, ele vai para a questão das credenciadoras, né, a bandeira do cartão, e quando a empresa começa a fazer menos antecipações, começa a trazer uma forma de pagamento, isso faz com que a margem não tenha tanto prejuízo. Ao mesmo tempo que, se for um problema de fluxo de caixa, isso vai ser prejudicial, porque se tiver uma dívida alta, uma coisa assim, vai impactar ali no todo o resultado. Então a gente vê aqui, ó, que a perda líquida, perda em crédito líquidas das recuperações, ó, ano passado foi 236 milhões, esse ano foi 329 milhões. Então foi um aumento de 39% na perda por inadimplência. Então isso é muito ruim para o ativo ali, porque você acaba perdendo de receber valores, porque você acabou associando muito mais o seu negócio a uma financeira do que necessariamente o core business, que é a venda de roupas. Então isso prejudica ali o resultado, cai a receita e automaticamente você vai ter um impacto na hora da última linha, que é o lucro. Então a gente vai ver aqui, ó, que isso foi um dos grandes pontos aqui que prejudicou todo o balanço da Renner, isso não só nesse trimestre, mas nos outros trimestres também. Então esse é um ponto bem importante. Vamos frisar nisso daqui, mas depois a gente volta para ele, tá bom? Vamos olhar aqui agora para lucro e EBITDA. Eu vou começar de baixo para cima, tá bom, pessoal? Porque na realidade aqui ele tá de cima para baixo. Então a gente vê o lucro aqui, que é a última linha, está no início e o EBITDA está embaixo. Então vamos começar de baixo para cima. A gente vê que na queda aqui do EBITDA, né? Ano passado foi 459 milhões, nesse ano 362 milhões, queda de 21,1% no EBITDA. Então é uma depreciação muito forte. A receita foi igual, a despesa foi igual, só que a despesa financeira foi muito maior por causa desse avanço aqui, pessoal. Então, esse incremento aqui de 18% na receita, mas uma perda de 39% nas perdas, né? Isso impacta na hora do EBITDA. Então, isso é muito preocupante porque diminui o lucro. E foi o que aconteceu. A gente vai ver aqui o EBITDA total também queda de 21,3%, e na hora que faz a depreciação, resultado financeiro líquido, ele vai aqui atingir o lucro líquido, ano passado 257 milhões, esse ano 172 milhões, queda de 32,9% no resultado. Então, é uma estratégia que estava sendo seguida para poder aumentar a margem da empresa, né? Mas ao mesmo tempo, num cenário de juros altos, isso é ruim. Um cenário de juros baixos, onde a inadimplência acaba sendo menor, isso faz com que impulsione o negócio. Então, esse foi um dos grandes pontos de erro dentro da Renner, tá bom? Mas por que, o resultado está começando a ficar menos pior? Por que o resultado está começando a dar sinais de melhoria? É hora a gente entra no fluxo de caixa livre. A gente vai ver que o EBITDA então teve a queda aqui, né, de 97 milhões, trimestre contra trimestre, né, o terceiro tri contra o segundo tri. E aí, quando a gente vai para fluxo de caixa operacional, a gente vê que também teve uma queda de 138 milhões. Onde que está o ponto, tá, pessoal? A gente vê que está aqui, ó, contas a receber. Pessoal, é o seguinte, contas a receber não tem nada garantido. Ele é a receber. Pode haver inadimplência ali dentro. Então, é um ponto de atenção. Ele foi positivo, mas ainda não está o dinheiro no bolso. O dinheiro ainda está na mão das outras pessoas. O que aconteceu? A contas a receber, ano passado saiu de 226 milhões, vindo
esse ano para 443 milhões. É um aumento de 217%. Isso fez com que o fluxo de caixa livre, né, que é basicamente você olhar a possibilidade de ter melhoria operacional, entre outros aspectos, né, redução de custos, depender menos de setor financeiro, saiu de 515 milhões para 599 milhões. É um aumento ali de aproximadamente 18%, isso é muito expressivo. É um aumento muito expressivo ano contra ano. E a gente vê também que houve melhoria no estoque. Ó. Ano passado teve uma perda de 180 milhões em estoque, esse ano já está em 40 milhões. Então, isso é muito importante. Crescimento aqui também, ó, fornecedores, ano passado teve uma perda de 52 milhões, esse ano um ganho de 117 milhões. Outra contas a pagar barra receber. Então, como está entre parênteses, significa que ele é um prejuízo. Então, ele ano passado foi 216 milhões de prejuízo e esse ano 122 milhões de prejuízo. Então, os números melhoraram, entendeu? Por mais que as vendas não avançaram, a parte operacional do negócio melhorou. É importante agora que para que esse resultado se realmente concretize é melhorar as vendas. Beleza? Olhando agora para a parte aqui de endividamento, tá, pessoal? Isso que faz uma grande diferença. A gente vai ver aqui, ó, que o empréstimos e financiamentos no terceiro trimestre desse ano, quanto no terceiro trimestre do ano passado, caiu bastante. Tanto aquele o circulante, que é o de curto prazo, né, saindo aqui de 1 bilhão e 200 para 630 milhões, quanto o de longo prazo, que era de 1 bilhão e 100 e vindo aqui para 500 milhões, então não circulante é aquele um pouquinho mais alongado. O financiamento de operações a cliente, né, a gente vê que está bem normalizado, está dentro ali mesmo, mas aqui, ó, a gente vai ver esse número batendo, né? Então, beleza, aqui está tranquilo. Quando a gente vai para o endividamento bruto, aí a gente começa a ver uma queda. A gente vê a queda aqui, ó, de 3 bilhões e 400 para 2 bilhões e 100. O que isso significa? Descontado o caixa, né, que ano passado tinha 4 bilhões e 400, esse ano tem 3 bilhões e 200, a gente já vê um caixa muito similar ao ano passado, mas o que significa isso? Tem caixa, pessoal. Olha aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Endividamento líquido, se fosse endividamento, ele estaria como sem parênteses. Como ele tem o caixa ali entre parênteses, então quer significar que ele tem em caixa 1 bilhão e 100. Então, é uma empresa que hoje está com 1 bilhão e 100 em caixa. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é muito significativo, porque faz com que a empresa seja muito saudável. Sem contar aqui também na questão de endividamento pela geração de caixa, muito em linha com o ano passado. Isso não afetou tanto, não teve tanta mudança, mas resumindo tudo isso, significa que a empresa hoje tem mais caixa do que dívida. Beleza? É isso. Olhando aqui para avanço das operações, né, a gente vê que a Lojas Renner, em relação ao terceiro trimestre do ano passado, quanto ao terceiro trimestre desse ano, aumentou o número de lojas, de 427 para 438. A gente vê que a Camicado, ela não vem trazendo essa sinergia toda para a Renner, então ela teve uma queda aqui, ó, de 16 lojas, saindo de 123 para 107, e a Yukon saindo de 113, vindo para 118 lojas. Olhando um pouco mais para indicadores, a gente vai ver que hoje a Renner está no PVP de 1,62, está no PVP muito abaixo ali da média histórica, só que ao mesmo tempo ela está próxima ali da mínima, que foi ali em 2015, então pode ser uma oportunidade, pode ser um ponto de atenção, isso vai muito do viés que você está olhando, o avanço do varejo, o avanço da economia brasileira. Olhando para preço por lucro, está em 17 vezes, se consegue melhorar a receita e essa margem operacional fica mais atrativa, né, não tendo tanto essas perdas que tiveram por meio de inadimplência, o lucro aumenta, o preço da ação se mantém nesses patamares, com o lucro aumentando, o PL cai. Beleza? Mesmo sem a cotação ter variação. Então a gente vai aqui, para a média de margem líquida, a margem líquida era maior da Renner, tá bom? Era ali na casa de 13%. Essa é a média de margem líquida da Renner. Agora está em 7%. Muito disso por causa dessa inadimplência que bateu diretamente ali nos cartões Renner. Beleza? Então, esses são os grandes números. A gente vai ver aqui para a ROIC 6,7%. Não é uma empresa que está crescendo tanto na questão de quando investe R$100 nela ali, ela volta R$6.
Então não é uma empresa que está crescendo tanto nesses patamares devido a esse aperto ali na margem, tá bom? Crescimento de receita de 12% nos últimos 5 anos e crescimento de lucro de 5% nos últimos 5 anos. Isso aqui, lembrando, pessoal, que eu tirei a informação do Status Invest, tá? Isso é bem importante a gente lembrar. Beleza. Olhando aqui agora, eu tirei a informação referente ao mais retorno. Dá uma olhada aqui, pessoal. Eu coloquei aqui alguns indicadores, né? A Renner, ela subiu 563% historicamente, esse é desde 2007, ali 2008. Dá uma olhada aqui, ó, contra o CDI, 260%, contra o índice setorial de comércio, de varejo, tá bom? O índice subiu 202%, Ibovespa 134%, IPCA 127%. Então ela teve ali uma alta maior do que os pares. Isso contra, olhando para esse tempo e olhando contra ali o índice setorial de comércio. Vamos olhar agora historicamente, total da Renner, pessoal? Olha a diferença. Lá em 2004, aí mais ou menos no IPO da Renner, a Renner cresceu desde o início 4.000% contra um CDI de 524%, um Ibovespa de 370% e IPCA de 176%. Isso sem contar que hoje a Renner não está na máxima histórica, tá bom, pessoal? Na máxima histórica a rentabilidade teria sido bem maior. Então isso é bem importante frisar, sempre quando a pessoa fala de varejo, gera aquele calafrio, né? Aquele momento ruim, porque é um setor mais volátil, mas é importante olhar para esses pontos e ver a empresa, o operacional de cada uma. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho também, vai estar sempre recebendo os vídeos. Qualquer dúvida, qualquer ponto, deixa ele nos comentários. Não tem problema não, a gente está sempre ali para poder conversar também, tá bom? Um grande abraço, valeu!